Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre álcool, éter e fenol. Então, eu juntei essas três classes de compostos, principalmente o álcool e o fenol, por terem similaridades aí. Então, basicamente, nós vamos ver álcoois e as reações envolvendo os álcoois, éter e as reações envolvendo essa classe, e fenol e as reações envolvendo os fenóis. Ok? Então vamos lá, a gente já viu muita coisa sobre álcoois, né? Então álcool é um composto com um ou mais OHs, diversas aplicações industriais. O etanol é um dos mais famosos aí, ele serve como bebida, combustível. Tem o etileno glicol, anticongelante de radiadores de carro, né? Usado na síntese do PET, né? Um polímero aí, muito usado por nós seres humanos. O glicerol, né, também é um álcool que ele tem aplicações na indústria cosmética, farmacêutica e de alimentos. Ele é um umectante, né, e nós sabemos que misturado com ácido nítrico e sulfúrico, ele produz o TNT aí, né, certo? Então, nós podemos classificar os álcoois como primário, secundário e terciário, e isso tudo envolvendo o tipo de carbono que a hidroxila está ligado, né? Então, um álcool primário, a hidroxila está ligada a um carbono primário, secundário a um carbono secundário e assim por diante. A nomenclatura tem a sistemática e a radicofuncional, né? A sistemática derivada dos hidrocarbonetos, as mesmas regras já discutidas anteriormente, né? Substitui a vogal O por OL. Então, nós temos aqui, por exemplo, o metanol, radicofuncional. A gente usa a palavra álcool mais o nome do grupo correspondente, né? Então, o mesmo metanol poderia ser chamado de álcool metílico aí, ok? Então, preparação de álcoois aí, metanol e etanol, importância industrial, né? O metanol, ele pode ser preparado pela hidrogenação do monóxido de carbono, né? Com um catalisador de óxido de zinco a 400 graus. O etanol nós já vimos várias rotas sintéticas, né? A hidratação de alcenos, do etileno no caso, e também podemos ter a fermentação da sacarose aí com levedura, né? Também podemos produzir álcool, no caso o etanol, o álcool, né? As reações. Reações a gente já viu algumas delas, né? Mas nós podemos também, no caso, entender as reações ou olhar as reações no sentido de quebra da ligação OH da hidroxila, né? Basicamente nós vimos até agora a reação de formação, hidratação e desidratação de álcoois, e agora a gente pode ver também algumas outras relacionadas a essa classe. Então, quando eu quebro o hidrogênio aqui, a ligação oxigênio e hidrogênio da hidroxila, eu acabo formando alcóxidos, que são bases, né? São bases aí. E elas atuam como nucleófilos e são solúveis em solventes orgânicos, né? Então isso é extremamente importante para aquelas reações de SN1, SN2 que nós já vimos aí. E ela é uma base mais forte que o OH, então nós podemos ter uma autoprotólise aí do metanol, né? Dando um metanol protonado e um alcóxido aí, certo? Podemos também preparar esse alcóxido com amideto de sódio, que é uma base bem forte, né? Ou hidreto de sódio, né? O hidreto. Então, eu posso ter um álcool qualquer e reagir com amideto de sódio ou hidreto de sódio, e isso vai me produzir o alcóxido correspondente aí, né? Reação com sódio e potássio, né, metálico aí, da formação de hidrogênio, reação extremamente exotérmica também. Tá? Nós podemos também oxidar álcoois, isso já é conhecido desde os primórdios da humanidade, né, com a produção aí de vinhos, né, e a produção dos vinhos, e posteriormente, obviamente, que neste caso é a oxidação desse álcool contido no vinho aí, que é o vinagre, né? Então, não deixa de ser a oxidação do álcool, do etanol contido nessa bebida.
Então, álcools primários oxidam a aldeídos, né, com cobre a 200 a 300 graus. Álcools primários também oxidam a ácidos carboxílicos quando tratados com dicromato de potássio, ácido sulfúrico, né, essa mistura, ou permanganato de potássio. Então aqui tem algumas reações, né, onde eu tenho metanol com oxigênio, na presença de cobre metálico, dando um aldeído aí, com esse álcool de cadeia longa com dicromato de potássio em meio ácido, né, e dando o ácido carboxílico correspondente. Os álcoois secundários são oxidados a cetonas, né? Então aqui eu posso usar os mesmos reagentes oxidantes, né? Neste caso um álcool primário, aqui vai me dar um ácido carboxílico, aqui então um álcool secundário está me dando uma acetona. Então aqui são dois exemplos a título de comparação aqui. Eu também posso reagir esse álcool tentando quebrar a ligação carbono-oxigênio, né, dessa hidroxila, quebrando essa ligação aqui. Então, reações de substituição ou eliminação, semelhante à dos aletos de alquila que nós já vimos, né? Não ocorre em meio básico ou neutro, pois o OH é uma base forte e não é um bom grupo abandonador, certo? Então, isso aí nós já também vimos em aletos de alquila, quando discutimos reações de substituição nucleofílica, unibimolecular e eliminação também, né? Então, substituição, como nós já vimos, eu vou pegar um OH e vou substituir por um X. Então, aqui tem uma ligação, um álcool com aleto de alquila, dando um álcool com ácido, um ácido de um halogênio, dando um aleto de alquila e água, né? Então, a ordem de reatividade é essa para os ácidos, ok? Então aqui a gente poderia ter o HF, mas o HF não vem ao caso aqui. E ordem de reatividade dos álcoois. O benzílico é mais reativo que o alílico, do que o terciário, o secundário e o primário. Né? Então, como a gente pode entender essa ordem aqui? Né? Então, a gente pode entender essa ordem devido à possível formação de carbocátion, né? Onde pode haver o cátion benzílico, que ele é altamente estabilizado pela ressonância, alílico, terciário também, secundário e primário, né? Então a gente pode lembrar daquelas estabilidades de carbocátion. Aqui a ordem de reatividade dos ácidos, né, tem a ver com a parte do melhor grupo, o melhor e o pior grupo de saída aí, né? Então aqui a gente tem um álcool terciário, por exemplo, ele é em meio ácido, ele é protonado, e aí posteriormente vai ocorrer a desidratação dele, a eliminação de água, formando um carbocátion que posteriormente vai ser atacado por um halogênio, um aleto, formando um meu aleto de alquila aí correspondente. Álcool primário e metanol não forma carbocátion, ocorre uma carga parcial positiva no carbono devido ao oxigênio ligado a ele ou a um ácido de Lewis como cloreto de zinco aí, né? Então, aqui tem uma carga positiva, né, neste carbono, principalmente fica mais acentuado quando a hidroxila é protonada, que neste caso aqui, e aí então não ocorre carbocátion, porque isso é uma metila, né, a estabilidade é muito fraca para esse tipo de carbocátion, e aí neste caso então um aleto ataca liberando água, né, então tá aqui. Então aqui eu posso também ter uma coordenação desse cloreto de zinco na hidroxila, né, ocorrendo o mesmo tipo de substituição aqui, formando este complexo aí de zinco, né. Outros reagentes sem formação de carbocátion, eu posso usar cloreto de tionila, brometo de fosfina, cloreto de fosfina, né, então a tionila está aqui, cloreto de tionila. Então, neste caso, o oxigênio, o par de elétrons da hidroxila
do álcool ataca o enxofre, formando este composto aqui, né? E posteriormente ir liberando o cloreto, que posteriormente vai atacar esse carbono, que é o carbono onde está ligado ao oxigênio da antiga hidroxila, liberando então um SO2 e outro cloreto e formando então meu haleto de alquila aqui, meu cloreto nesse caso. Com fosfinas, eu simplesmente eu vou ter 3 equivalentes para 1 de fosfina, gerando 3 equivalentes de haleto e ácido fosfórico aqui, né? Então, essa reação é interessante, que ocorre inversão de configuração quando o carbono é assimétrico, né? Então é importante a gente ter em mente isso quando nós tivermos carbonos quirais. A gente pode também ter a quebra de ligação com cloreto de para-tolueno sulfonila na presença de piridina, né? Aqui, ó, piridina representado com PY, né? Então, esse álcool aqui acaba atacando o para-tolueno de sulfonila, do mesmo jeito, análogo ao cloreto de tionila lá, né? E aí, posteriormente, nós temos uma base aí de um ácido carboxílico atacando para formar um éster aqui, né? Então também ocorre inversão de configuração, neste caso, sulfonatos podem reagir com vários nucleófilos, álcoois primários reagem mais facilmente que secundários devido ao menor impedimento estérico, e álcools terciários são poucos reativos aí. Também a gente pode ter a desidratação de álcoois, nós já vimos esse mecanismo lá em alcenos, né? Ocorre então eliminação de água, ela é catalisada por ácido e formação de um carbocátio aí. Então isso aí a gente precisa relembrar e retomar as aulas anteriores. Agora vamos falar um pouco de éter, né? Éteres são compostos que pelo menos um átomo de oxigênio ligado a 2 grupos alquilas, arila, ou um alquila e arila, né? Então estão representados aqui, ó. Né? Então os mais famosos, éter etílico, que pode ser chamado de etoxetano, ou éter dietílico, né? Cíclicos são anéis de 3 membros, são os epóxidos, ou oxiranos, né? Óxido de etileno. Eles são usados para a fabricação de fibras sintéticas, resinas, tintas, filmes e cosméticos. Então, temos, por exemplo, o MTBE, terquibutilmetiléter, ele é adicionado na gasolina para aumentar a octanagem e reduzir a emissão de CO, muito usado nos Estados Unidos, esse aditivo nas gasolinas. Nomenclatura, nós temos a substitutiva, nomeia-se os grupos, nomeia-se citando os grupos, né? Então, o RO mais o nome do hidrocarboneto. Então, por exemplo, metóxio seria o RO, seria o alcóxido correspondente, mais o nome do hidrocarboneto, etano, né? Tá aqui. Então, os cíclicos, o maior anel será nomeado como alcano, tá? Então, se eu tiver 2 anéis aí ligados ao oxigênio, a gente tem que seguir essa regra que o maior anel será nomeado como o alcano, né? Grupos cíclicos, anéis têm 3 membros epóxidos, ou óxido de etileno, né? Como eu já falei, fibras sintéticas aqui. Acíclicos, as regras para escolher a cadeia principal, né? Então essas regras aqui são muito parecidas com as da questão substitutiva. Hetercíclicos, aqui a gente usa epóxido, número de carbonos ligados ao oxigênio. Então, podemos usar isso e existem alguns outros éteres cíclicos que têm nomes próprios, né? Então, esse aqui é o furano, tetrahidrofurano, 4H-pirano, 1,4-dioxino, oxirano, né? Então, isso nos lembra bastante o caso daquelas aminas
no caso das aminas cíclicas, né, como a gente tinha o pirrol, né, e que tinham nomes próprios também. Então vamos ver algumas reações aí. Reatividades de éteres acíclicos, eles são menos reativos, né? São bons como solventes. Então, éteres são basicamente em síntese orgânica, eles são usados como solventes porque eles são resistentes a bases, né? Então, essa reação no nucleófilo tentando atacar um éter não ocorre, essa reação não ocorre, né? Principalmente quando o nucleófilo é cloro, cloreto, brometo, um metóxi, um amideto, uma hidroxila, né? E o reverso dessa reação é a reação de síntese de Williamson, que nós já vimos aí, né? Mas em meio ácido a reação ocorre, né? Então, se nós usarmos um ácido para protonar o oxigênio desse éter, aí sim essa reação pode ocorrer, né? Então, neste caso aqui, a gente pode ter esse ácido carboxílico com um éter aqui, reagindo com água, gerando o ácido carboxílico e um OH, um álcool aí, né? Então, éter mais HBr em excesso vai gerar um haleto de alquila, um brometo no caso, mais álcool, né? Então, aqui está a reação. Basicamente, o ácido ele vai protonar esse oxigênio do éter, né? Liberando brometo, que posteriormente por SN2 vai atacar um carbono, né, liberando o álcool correspondente, né, e gerando o brometo de alquilo aqui. Ok, por sua vez, esse álcool ele pode também ser protonado, né, gerando esse álcool protonado, né, se eu tenho um excesso de HBr no meio, pode acontecer essa protonação, liberando o brometo novamente, que posteriormente vai atacar, gerando um outro haleto de alquila, um brometano e desidratando, né, esse álcool aí. Tá? Então, o que pode acontecer? Ao invés de um excesso vai acabar fazendo com que todo o álcool seja consumido e eu tenha somente o meu haleto de alquila aí como produto final. E aqui, então, dependendo do R, pode haver também clivagem heterolítica, né? Formando carbocátio. Então, isso também pode acontecer. Então, imagine esse éter aqui, ele é protonado por o ácido HI, né? Liberando iodeto, perdão. E aí, posteriormente, pode ocorrer a formação de um carbocátio e a formação de metanol aqui. E aí esse carbocátio ele pode ser atacado pelo iodeto, formando o haleto de alquila aí, iodeto de terquibutila para ser mais exato. Aqui não existe essa carga positiva, então precisamos tirar isso aqui, ok? E agora nós entramos na questão da reatividade dos epóxitos aí, né, dos éteres cíclicos, ou chamados também de oxiranos, eles são mais reativos que os éteres acíclicos, devido a essa tensão no anel, né? Então, lembrando que isso aqui é um anel de 3. Em meio ácido, como catalisador, né, ocorre uma SN2, então protona-se, e posteriormente esse vai formar um diol aqui, né? Então aqui é o nosso diol. Se eu fizer essa mesma reação tratando com metanol em vez de água, eu vou gerar um éter, né? Essa parte aqui com uma hidroxila, né? Em meio básico é interessante que eu vou formar um aminoálcool. Tá aqui, ó, né? Então ocorre a ataque do par de elétrons desse carbono, libera isso aqui vai estar como uma base, né, desse aminoálcool. Então aqui vai estar desprotonado e aqui vai estar como um NH3 e posteriormente eu posso acidificar isso, né, gerando aí então um aminoálcool.
Muito bem, a catálise ácida de epóxi assimétrico ocorre um ataque ao carbono mais substituído. Então, olhando aqui, um metanol, catálise ácida, esse metanol ele vai atacar o carbono mais substituído, então vai ocorrer um ataque aqui, né? Liberando aí, então, quebrando essa ligação carbono-oxigênio, né? Aqui está o intermediário desse cara. Então aqui a gente pode pensar que isso aqui está positivo, né? Como intermediário aí. Então por isso que o ataque se dá ao carbono mais substituído. Então aqui isso aqui ocorre a protonação e posteriormente, né? Esse cara aqui vai atacar, né? Então esse carbono tem uma carga positiva aqui, um acúmulo de carga positiva, formando então o meu éter álcool aí, né? Ok? Catálise básica de epóxi assimétrico, o ataque ocorre no carbono menos substituído, né? Então aqui eu não tenho uma protonação do oxigênio, né? Então não ocorre quebra, na verdade. E aí neste caso, então, ele ataca o carbono menos impedido estericamente, né? Então aí vai formar um meu éter com alcóxido aí, que posteriormente eu posso acidificar, formando o meu éter álcool aqui, tá? Vamos ver agora os fenóis, né? Então o fenol pelo menos tem uma hidroxila ligada a um anel aromático, aí no caso os anéis são o anel benzênico, ele é muito usado em higiene e antisséptico, tem propriedade desinfetante. A nomenclatura é muito parecida com a dos álcoois, né? Então, sufixo ol, diol, triol, nome do hidrocarboneto aromático. Então, aqui nós temos benzeno 1,3-diol, naftaleno 1,3-diol e assim por diante. Eles são mais ácidos que os álcoois e podem ionizar-se parcialmente em meio aquoso, né? Por quê? Porque a base dele é muito estável, né? Que seria a base que seria o íon fenóxido aí, quando eu desprotono o fenol, né? Então, ele é muito mais estável do que o alcóxido, que seria a base conjugada do álcool, né? Então, por isso que eles são mais ácidos. Vamos ver algumas reações então. Como álcoois podem participar como nucleófilos, tá? Isso é interessante. Podem ser convertidos a ésteres quando tratados com cloreto de ácido ou anidrido de ácido, né? Então aqui a gente tem um cloreto de ácido, e aí o que vai acontecer? Esse par de elétrons vai atacar, vai liberar, né, cloreto, que posteriormente vai retirar esse próton do oxigênio, né, gerando HCl no meio. E eu posso também ter um anidrido acético aí, né? Então aí vai acontecer o ataque também, né? Vai quebrar e aí posteriormente vai formar ácido acético aí. Também eles podem ser convertidos em ésteres quando tratados com haleto de alquila em meio básico, síntese de Williamson, né? Então aqui a gente tem um análogo aí, em vez de usar um haleto de alquila e um álcool, a gente está usando um fenol. Então aqui eu estou desprotonando este cara, né, usando hidreto de sódio, e depois eu estou reagindo esse sal com iodeto de metila, né, formando o meu éter. Aqui, vamos arrumar éter, tá? A mesma coisa eu posso fazer com neste tipo de fenol aqui, ok? Mas aí, neste caso, vai ocorrer o ataque a esse carbono que tem contendo o bromo, e o brometo vai ser liberado, né? Formando então esse éster, ou esse éter, perdão, com uma parte aromática e um grupo alílico aí. A gente também pode ter substituição nucleofílica aromática, né? Por quê? Porque o OH é um forte ativante, né? Ele é um ortoiparadirigente, então ele ativa o anel
Então o fenol reage com vários eletrófilos aí, né? Então, por exemplo, uma síntese do ácido salicílico reagindo com CO2, né? Formando então este composto que é o ácido salicílico aqui. Então esse eletrófilo, né? Ele vai reagir com o fenol e vai formar um ácido salicílico. Temos também a síntese do ácido pícrico, né? Então aqui é a mesma coisa, neste caso aqui eu estou fazendo uma reação com ácido nítrico e sulfúrico para acidificar o meio. Então eu vou colocar grupos NO2 aqui, né? Grupos nitro. Oxidação também pode ser feito, oxidar esses fenóis, né? Do mesmo jeito que a gente oxida álcoois gerando carbonilas ou carboxilas, a gente pode pegar a hidroxila desse fenol e oxidar, transformando numa carbonila aí, né? Então, os fenóis como hidroquinona e pirocatecol reagem como oxidantes, com oxidantes, né? Como AgBr, Ag2O e a peróxido de hidrogênio, né? Então, aqui a gente tem a síntese do orto ou para benzoquinona, né? Então, aqui eu estou reagindo com peróxido de hidrogênio, eu vou formar para benzoquinona, né? Ou, por exemplo, gerando uma ortobenzoquinona aqui também, tá? Então, pessoal, nessa parte de álcool, éter e fenol, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Algumas das coisas que a gente está vendo agora são muito análogas ao que a gente já veio vindo, né? Veio vendo. Por exemplo, formação de álcoois, ou como hidratação de alcenos e desidratação de álcoois, né? Algumas reações de substituição nucleofílica, que são características para essas três classes de compostos. E então, neste aspecto, não tem muita novidade aí com relação aos mecanismos de reação. Por isso que a gente foi bem mais curto nesse sentido aí, ok? Então, por isso que nós temos uma aula mais curtinha aí, sem muitos mecanismos sendo explicado, porque nós já sabemos muito desses mecanismos de como está acontecendo essas reações aí. Então, pessoal, acho que era isso. A gente fica por aqui e até a próxima.